Os queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês, uma boa noite. Quero perguntar a vocês estão bem? Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Somos gratos a Deus pela bondade, pela misericórdia que nos concedeu o nosso Pai Celestial. Hoje, mediante esta oportunidade que nos concede o Espírito Santo de Deus, nós vamos trazer aqui uma palavra. Nosso culto de doutrina hoje será diferente. Que você possa acompanhar aí na sua casa. Eu peço a você que acompanha essa palavra, leia, medite nesta palavra. Nós estaremos lendo no capítulo 11 de Hebreus, uma palavra que vem falando-nos sobre fé. E o texto bíblico nos dizem assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, e a prova das coisas que se não vê, pois pela fé que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando Deus testemunho às suas ofertas. E por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que a graça que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, ó Pai, nesta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, meu Deus, mediante, ó Pai, esta oportunidade a qual nós estamos vivendo, Senhor, fala conosco, ó Deus, nesta noite, através dessa palavra. Deus, que essa palavra possa ir e penetrar ao coração de cada ouvinte, de cada um dos teus filhos, ó Deus. Oh, querido Espírito Santo, enquanto nós estivermos ministrando aqui a tua palavra, que o Senhor vai de encontro, meu Deus, aos teus filhos. Pai, nós queremos te rogar nesta noite. Abençoa a igreja da Quadra 9. Abençoa cada membro, Senhor, desta congregação. Abençoa, meu Deus, as pessoas que irão ouvir esta palavra. Que ela possa ir, meu Deus, e fazer aquilo que apraz aos teus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e cremos no teu poder para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos nesta noite, meus amados irmãos, falar um pouco sobre fé. Às vezes nós ouvimos falar muito sobre fé, mas o que é fé? E o que não é fé? Primeiro ponto que nós vamos abordar aqui, um estudo sobre a fé. Nós já vimos muita coisa sobre fé, mas existe uma palavra, o que é fé?
e o que não é fé. E a outra coisa é o que é a fé. Existe diferença. O que é fé e o que é a fé. Isso que nós vamos falar nesta noite. Essa palavra maravilhosa, poderosa. Primeiro, gostaria de começar este estudo analisando à luz da Bíblia o que vem a ser fé. Em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1, há um correto e perfeito conceito do que vem a ser fé. Ora, a palavra de Deus nos diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas do que se não vê. Qual é o fundamento que se refere a este escrito? Notamos que a fé é o fundamento, ou seja, é a própria palavra. Deus nos revela, através deste contexto, que a fé é a própria palavra de Deus, pois só há este firme fundamento, o qual devemos estar nele, e tendo este fundamento, as coisas que esperamos acontecer e que não vemos e começar a vir a trazer ao nosso entendimento algo que nós nunca vimos. Por isso que a palavra de Deus, ela vai falando sobre fé desde o começo do Gênesis até o livro de Apocalipse. É interessante que muitas pessoas, por falta de conhecimento, pedem a Deus para obter fé. Só que jamais vamos adquirir fé pedindo-a ao Senhor. Só há uma maneira de nós obtermos fé. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, que no capítulo de número 10, aqui, capítulo 10 de Romanos, versículo de número 17. Quero que você acompanhe comigo, Romanos capítulo 10, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Só há uma maneira de nós adquirirmos fé. Aí você me pergunta: mas pastor, qual a forma de nós adquirirmos fé se nós não pedirmos a Deus? Ora, a palavra de Deus deixa-nos bem claro que só há uma maneira de nós obtermos fé. Como? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O Senhor nos ensina como devemos obter mais fé e mais fé. A fé, ela vem de maneira que nós vamos ouvindo a palavra de Deus. De acordo com este estudo, a fé vem da forma que nós vamos ouvir. É impossível alguém ter fé se não ouvir a palavra de Deus. Por isso que a fé, ela vai questionar de várias maneiras na mente, no conhecimento de cada pessoa. Ao contrário do que muita gente pensa, a fé se adquire mais simples do que parece. É só ouvir a palavra de Deus que as pessoas começam a adquirir fé. Fé só se adquire ouvindo a palavra de Deus. Se a pessoa não gosta de ouvir a palavra de Deus, ele jamais acreditará naquilo que Deus está falando. Quanto mais ouvirmos a palavra de Deus, mais firmes e possuidores de fé ficaremos. Como diz, que tamanho da fé de um cristão. Qual é o tamanho da fé de um cristão?
é igual a quantas vezes este cristão ouve a palavra de Deus. Se quiser medir a fé de um cristão, pergunte para ele quantas vezes ele ouve a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz, no livro de Hebreus, no mesmo livro que nós lemos, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Pastor, então o que Deus está querendo falar? Da maneira que nós ouvimos a palavra de Deus, ela penetra dentro de nós. Ela penetra dentro de nós, ela fica alojada. Oh, aleluias. Ela fica guardada dentro de nós. Por isso que o cristão, quanto mais se lê, quanto mais se ouve, mais a fé dele aumenta. Aleluia. Em várias passagens bíblicas, quando o Senhor Jesus realizava os seus milagres de cura, ele dizia ao enfermo: vai, a tua fé te salvou. Como nesta passagem de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 22. Mateus capítulo 9, versículo 22. Eu gostaria que você lesse aí também na sua casa, para que nós pudéssemos ter uma meditação dentro da palavra de Deus. Mateus capítulo de número 9, versículo de número 22. Gostaria que você também pudesse ler juntamente comigo esse texto, aonde Jesus diz assim: Jesus, virando-se, e viu e disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou curada. Aleluia. Jesus, ou em outros textos, a Bíblia diz assim: e Jesus, voltando-se, viu aí e disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou curada. Imediatamente. É interessante que quando Jesus fala para aquela mulher, tem bom ânimo, imediatamente, instantaneamente, ela ficou curada, porque ela ouviu falar. Jesus falou: tem bom ânimo. E muitas vezes o Senhor fala conosco: tem bom ânimo. Por quê? Porque da maneira que nós ouvimos a palavra de Deus, ela vai penetrando dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro do nosso ser. A palavra de Deus penetra dentro de nós. Por isso que é importante ler a palavra de Deus. Para começarmos a ficar firmes na fé, devemos primeiramente crer que tudo e absolutamente tudo está escrito na palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui na palavra de Deus, o texto não vai nos dizer a verdade de que tudo que está fora dela de maneira como está escrito. Como João capítulo 17, versículo 17, Jesus diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluias. É interessante que tudo o que está escrito vem da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus diz em João capítulo 17, versículo 17, você pode acompanhar aí na sua casa, aí aonde você está, no seu aposento. João capítulo 17, versículo 17, talvez o Espírito Santo vai te revelando coisas também poderosas. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Se tudo o que está escrito na palavra de Deus é verdade, então, Isaías, no capítulo 53, versículo de número 4, vamos observar o que está escrito lá em Isaías, capítulo 53, versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isaías, gostaria que você acompanhasse aí também juntamente comigo, na sua Bíblia, Isaías capítulo 53, o versículo de Isaías é o versículo de número
53:4, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito e ferido de Deus. O versículo 5 nos diz assim: ele, porém, foi ferido. Entenda isso. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões. Oh, aleluias. 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 Jesus foi ferido por mim. Jesus foi ferido por você. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Isso é fé. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, ou as nossas enfermidades. Nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluias. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Por isso que quanto mais você se ouve falar da palavra de Deus, mais a sua fé vai sendo fundamentada, arraigada em Jesus. Aleluias. E quanto mais a fé ela está sendo arraigada em Cristo Jesus, mais nós estamos firmes, estamos confiantes em Jesus. Isso é importante para a igreja, para que os irmãos entendam estes conceitos maravilhosos, poderosos, da parte do nosso Senhor Deus. Aleluias. É interessante que um escritor chamado Thomas Watson, ele escreve um texto na sua biografia e diz assim: a Bíblia revela o coração ímpio do homem e o coração perdoador de Deus. Aleluias. É interessante que também ele escreve dizendo: é impossível escravizar mentalmente ou socialmente o povo que lê a Bíblia. Os princípios bíblicos são fundamentados na liberdade humana. Eu acho lindo essa versão desse escritor. Ele diz: é impossível escravizar mentalmente ou socialmente o povo que lê a Bíblia. Por isso que quanto mais você lê, mais o Espírito Santo se agrada de você. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Pedro capítulo 2, você pode ler aí na sua casa. Acompanhe aí 1 Pedro 2, versículo de número 24. A palavra de Deus diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Levando ele mesmo. Jesus estava falando aqui pela boca do apóstolo Pedro, quando Pedro escreve essa segunda carta, ou esse segundo tratado teológico. A Bíblia diz: levando ele mesmo sobre o seu corpo nossos pecados, sobre o madeiro. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E quanto mais nós entendemos este propósito que Jesus veio, a enfermidade,
é uma consequência do pecado. Não se houve pecado se não houveria doenças. Mas se analisarmos a palavra de Deus, vamos notar que a obra redentora de Jesus na cruz foi para nos salvar da perdição eterna, mas também para levar nossos pecados sobre o Senhor. O Senhor levou os nossos pecados e nos libertou do cativeiro do diabo, que nos mantinha preso. Levou as nossas doenças sobre si. Tudo que ele fez aqui na terra em 3 anos foi nos ensinar todas as coisas. Ensinar-nos todas as coisas. Se eu não leio a palavra ou a Bíblia, se eu não leio a palavra de Deus, as minhas orações não tem como eu pedir ao Senhor. Se eu não leio, não tem como eu pedir sabedoria. Não tem como eu pedir graça, porque eu não conheço. Aleluias. Para entender esta palavra, de que forma o Senhor fez, por que Deus fez tudo isso, se nós não ler? Por isso que é importante se ler. Se eu não leio a Bíblia, eu não entendo. Para que Jesus veio? Aleluias. E as pessoas discordam desta verdade porque não conhecem a verdade. Por isso que a palavra de Deus nos ensina. Deus escreveu em sua palavra. É a verdade, inclusive a parábola dos talentos. De Mateus capítulo 25, versículo de número 14 a 30, onde o Senhor nos mostra claramente o que vai acontecer com quem não multiplica os talentos que Ele nos dá. E o Senhor disse, se tivéssemos fé, como um grão de mostarda, direis a este amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te do outro lado, ou no mar, e ela vos obedecerá. Quando se lê Lucas capítulo 17, versículo 6, você pode acompanhar aí, nesta passagem o Senhor nos ensina que se tivermos fé e dissermos a tal coisa, será feito da mesma maneira, esta passagem vai acontecer na nossa vida. Porque, em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser será feito. Marcos capítulo 11, versículo 23. Nós vemos que está escrito que se dissermos a tal coisa, o segredo da fé é a fé como combustível. Mas a ação que tem dentro de cada ser humano, ela é uma explosão. Ela é uma explosão. Se crê, a fé tem que acreditar. Este é um dos sinais dos que creram. Em meu nome, Jesus disse, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão as serpentes e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Eu acho linda essa passagem quando Jesus diz assim, e porão as mãos. Já imaginou você colocando as suas mãos sobre os enfermos e eles sendo curados? Eles recebendo o poder de Deus através da sua fé, através daquilo que Deus te deu.
que é lindo, é importante, é interessante. A palavra de Deus é muito linda. Os enfermos serão curados. Aleluias. É por isso que eu digo assim, o que é fé? Efésios, capítulo 1, versículo 3 diz, bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual abençoou com toda sorte, ou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo, o qual nos abençoou. Aleluias. Deus já nos abençoou. A Bíblia não diz que Deus vai abençoar um dia. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou através de seu Filho Jesus. Aleluia. O grande problema é que nós não sabemos tirar proveito das bênçãos de Deus. Deus já nos abençoou. Deus já te abençoou. Agora o que falta é o mundo entender esse poder de Deus, porque não conhece Deus. Quando Deus fala para Israel, no capítulo 14 de 1 Crônicas, a palavra de Deus vai nos falando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu acho interessante, vamos ler, para nossa meditação, 1 Crônicas, a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aleluias. 2 Crônicas, capítulo 14, a palavra de Deus nos diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quando Deus começa a abençoar o povo dele, ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, parar e se humilhar, aleluias. Capítulo 7, acompanha aí para você ver. Se o meu povo, olha o que Deus estava dizendo, se o meu povo parar e orar. Existem duas coisas interessantes que Deus vai nos falando. Parar e orar. É interessante esse contexto. 2 Crônicas, abre aí sua Bíblia, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, Deus estava dizendo para Israel, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados, e sararei a tua terra. Olha que promessa Deus estava falando para o povo através da sua palavra. Se o meu povo... É interessante que Deus abre a oportunidade. Olha, se você que está ouvindo essa palavra parar, porque um dos conceitos que mais enche o ego humano é o orgulho. E o orgulho é soberba. Foi o orgulho que fez Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, que fez uma grande estátua para que todo mundo se curvasse perante ele. Nabucodonosor se inchou tanto e diz, farei o meu busto na praça. O orgulho. E Deus estava dizendo para uma nação orgulhosa, quem é que chama pelo nome de Deus? Aí Deus vai falar assim, se humilhar e orar e me buscar. 3 coisas importantes. Primeira coisa, humilha. Segunda coisa, ora. E a terceira coisa, busca a face de Deus e se converta dos seus maus caminhos. É interessante que Deus diz assim, orar, humilhar, orar e se converter dos maus caminhos. Ele diz assim, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra.
terra é maldita por causa do pecado humano, por causa do erro do homem. Por isso que a terra se torna maldita. E o pecado vai cada vez mais se alastrando. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizendo aqui, nesse texto, que o grande problema é que nós não sabemos aproveitar das bênçãos de Deus. Deus já nos abençoou. O que é fé? Fé é isso. É entender que Deus já fez por nós. É acreditar. Aleluia. As bênçãos já existem no mundo espiritual para nós. Por isso que Jesus diz assim, olha, eu acho interessante que quando Jesus vai falar essa palavra na boca de Marcos, Jesus vai falar assim, aquele que se dizem. Quem é esse? Quem é aquele que escuta essas palavras? Quem é aquele que está ouvindo essa palavra? Olha aí. E estes sinais. Aleluias. Entenda isso para a sua vida. E estes sinais seguirão aos que creem. O que é crer? É fé. E estes sinais seguirão aqueles que têm fé. Que sinais são esses, pastor? Que sinais que Jesus está falando são esses? Dessas bênçãos de Deus. Quais são estes sinais que Jesus está falando aqui? No mundo espiritual. É como se fosse a dispensão de Deus para nós. Estas bênçãos já existem. Estes sinais seguirão quem acredita. Aleluias. É interessante por isso que Abraão viveu em um período tão caótico, mas ele sempre acreditava em Deus. Ele sempre tinha Deus como autor da sua vida e consumador. Quando Deus disse para Abraão, dá-me o teu filho, e Abraão ofereceu Isaque para Deus. No coração de Abraão, ele matou Isaque. Mas quando Isaque diz assim, pai, eis aqui a lenha e o cutelo, onde está o cordeiro? Aí Abraão disse, Deus para si proverá o cordeiro. A Bíblia diz que Abraão amarra Isaque, prepara o